Muito boa tarde, quero saudar a todos. Vamos iniciar a 17ª Jornada de Educação Ambiental da 38ª Subseção da OAB de Santo André. Sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer que é uma satisfação enorme recepcioná-los aqui. Estamos com nossos convidados especiais. Quero dizer que, embora virtualmente, em razão da nossa fase atual da pandemia, quase acabando, esperamos todos, mas estamos virtualmente, mas dentro da Casa da Advocacia de Santo André. Nesse sentido, quero, juntamente com a minha colega e o meu colega Paulo do Rego, Renata Franco, trazer aqui o abraço afetuoso da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, e dizer que, para nós, não só os membros da nossa comissão, como toda a advocacia andreense, toda a diretoria, tem um imenso prazer em estar nesta tarde para falar deste tema tão importante e tão caro a todos nós, que é educação ambiental. Nesse sentido, então, quero passar a palavra a vocês, quero iniciar, então, para esse primeiro cumprimento inicial ao nosso queridíssimo vereador Natalini, nosso amigo de tantas décadas, eu poderia dizer, uma vez que acompanho o seu trabalho, vereador, já há bastante tempo. Para nós, recepcioná-lo aqui pela primeira vez na Casa da Advocacia Andreense é um motivo de grande honra. E quero deixar aqui registrado que a sua vinda aqui para nós é uma maneira também de homenageá-lo por tantos anos, tantos serviços ambientais prestados a toda a sociedade, não só paulista, mas a todo o Estado brasileiro, vez que o senhor é uma referência e um exemplo para todos nós. Rapidamente aqui, até porque eu não poderia ler todo o currículo do senhor, até para, nesse início, saudá-lo mais adequadamente, mas quero ressaltar aqui para todos que nos ouvem um pouco da sua história. O senhor é médico cirurgião, né? Até hoje o senhor ainda atende gratuitamente no ambulatório médico do Centro Social Bom Jesus do Cangaíba, trabalho que se iniciou em 1976. O senhor é, então, concursado pela Prefeitura de São Paulo, né, e licenciado do Hospital Municipal do Campo Limpo, onde implantou e coordenou o serviço de atendimento ao acidentado do trabalho. O senhor tem consultório médico em Santo Amaro, o senhor está na 5ª gestão na Câmara Municipal de São Paulo. O senhor já fez inúmeros trabalhos ambientais, tem prêmios, foi eleito em votação popular pela internet um dos 10 cidadãos de destaque em São Paulo na categoria Sustentabilidade, numa enquete organizada em 2013 pela Virada Sustentável, em parceria com o site Catraca Livre. Nesses 19 anos de mandato, apresentou 377 projetos de lei e aprovou 123 leis de impacto para a cidade de São Paulo. Dentre elas, reuso de água, monumentos e caminhões de lixo, umectação em terraplenagens, desobstrução de galerias, programa de aproveitamento de madeira de poda de árvore, programa de apoio às pessoas com doenças raras, programa de prevenção e combate às doenças renais, rede de atenção às pessoas com psoríase, um trabalho extremamente importante que o senhor sempre se preocupou, política municipal de proteção à saúde bucal da pessoa com deficiência, dentre inúmeros outros projetos da sua autoria. O senhor também foi secretário municipal do Verde, foi presidente do CADES, né? E aí eu tive a grata satisfação de estar neste conselho na época em que o senhor foi secretário do Verde. O senhor foi líder da bancada na Câmara Municipal de São Paulo em 2001 e 2002, proponente e organizador da Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, desde 2002.
a qual também tive a satisfação de participar por diversas vezes. Muito boa tarde, vereador. Boa tarde a você, boa tarde a todos os participantes aqui, os nossos debatedores, a diretoria da OAB de Santo André, sua presidente. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo aqui, essa live fundamental, importantíssima. Doutora Rosa, eu queria dizer que é um prazer muito grande, uma honra estar aqui contigo e também com os demais debatedores. Eu estou aqui à disposição para conversarmos sobre o assunto que você propõe e buscarmos aí entendimentos e avançar nas questões da educação ambiental. Muito obrigado a você pela oportunidade, é uma honra para mim, te respeito demais, demais, você sabe disso, como profissional, como ser humano, como mulher. Você é uma pessoa extraordinária, você merece muito respeito, não só da gente, mas de toda a população que sabe o que é um trabalho de uma advogada, de uma líder classista como você é. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, é recíproco todo o respeito, admiração e carinho pela amizade. Muito obrigada. Um convidado especial também pela primeira vez aqui conosco, o Nelson. Nelson, como se soletra o seu sobrenome? É Bilter, Belter? É Belter, né? Aportuguesando dá para se chamar de Belter, né? Mas aqueles que preferirem falar no alemão tradicional é Beuter. Mas Belter está valendo e está certinho. Ah, que bacana. Nelson Belter Júnior, ele que é químico, gestor de projetos de economia circular da Braskem, é mestre em administração com foco em inovação de modelos de negócio para a sustentabilidade pela Unicinos. Está aqui, quero deixar registrado o nosso carinho também pela Fabiana Quiroga, que fez essa intermediação aqui, um carinho enorme também pela Fabiana, prazer enorme te receber aqui, viu, Nelson? Muito bem-vindo. Rosa, muito obrigado. Obrigado também aos colegas que estão aqui juntos hoje nessa live. É um grande prazer, não só para mim, mas também para a Fabi, para toda a Braskem, a gente poder estar se fazendo presente e poder contribuir também com esse diálogo. Obrigada, nós que agradecemos. E o doutor Paulo Nelson do Rego, um grande amigo também, de várias décadas aqui, nós falávamos na antessala o quanto nós já nos encontramos nas instituições de toda a ordem, não só a OAB, mas também como o Fiesp, no Consema, e em vários outros lugares nesta caminhada, né, na militância, não só na área de direito ambiental, mas também a militância, né, trabalhando como ambientalista também, que é o papel nosso, né, como representantes das instituições que somos, também atuar como protetores do meio ambiente. O Paulo, que é advogado, especialista em direito ambiental e patrimonial, coordenador de processos de regularização fundiária, fiscal e tributária, em especial na área de direito ambiental, imobiliário e empresarial, e hoje também é conselheiro no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Muito bem-vindo, Paulo. Prazer enorme te ver novamente. Muito obrigado, Rosa, pelo privilégio de poder participar mais uma vez de um encontro com você e parabenizar teu trabalho da OAB de Santo André, trazendo 17 encontros aqui para realmente debatermos o meio ambiente a fundo. Você que sempre foi uma defensora. E agradeço também aos nossos debatedores, ao nobre Gilberto Natalini, que é vereador, foi secretário, e tem tantas passagens aí que realmente engrandecem o meio ambiente. É um prazer conhecer a Renata e o Nelson, a Braskem já nos conhecida, né? E assim já fica aqui o primeiro desafio que eu gostaria que a gente meditasse. Tá? Quando você me convidou, eu fiquei pensando, o que falar sobre educação ambiental? E a pergunta que me veio à cabeça é a seguinte: como é que a gente aplica a educação ambiental na nossa vida e no nosso cotidiano? Acho que é a primeira provocação que eu deixo para todos aí. Obrigado pela atenção. Eu agradeço. Sem dúvida, o desafio é enorme.
E nós que cumulamos, além das nossas atividades, né, doutora Renata Franco, presidir a Comissão de Meio Ambiente das OABs, né, são 240 subseções e cada qual com os seus presidentes nesta comissão, a ordem com este papel fundamental, inicialmente de discutir o direito, mas por que não adentrar em outras matérias, né, que são comuns a toda a sociedade, não só a área do direito, e a doutora Renata Franco desempenha este papel muito bem lá em Campinas, né, a doutora Renata, que é doutora pela Unicamp, sócia da Renata Franco Advogados, e preside esta importante comissão numa cidade também que se assemelha aos problemas de São Paulo, dada a sua grandeza, né? Não sei se o Nelson já teve oportunidade de conhecer, né? O Nelson, o vereador Gilberto Natalini, que veio do Rio Grande do Sul há um ano, e talvez não tenha tido oportunidade de conhecer Campinas ainda, mas Campinas ele é muito semelhante a São Paulo, né? Pela sua grandeza, sua monstruosidade industrial, né? E que na área ambiental deve ser um desafio enorme para a doutora Renata discutir esses temas lá. Boa tarde, Renata, bem-vinda. Boa tarde, Rosa, obrigada. Queria agradecer o convite, o seu convite, né? Esse excelente trabalho que você tem feito aí à frente da OAB em Santo André, a doutora Andréia, presidente. Agradeço a participação, né? Eu acho que vamos tentar conversar e construir essa questão extremamente importante de avaliar, né, analisar a educação ambiental, acho que como bem pontuado pelo Paulo, né, Paulo? São desafios que a gente tem pela frente, então eu estou à disposição para contribuir hoje aqui com vocês, agradeço ao convite, ao Nelson, ao Gilberto e, né, vamos conversar um pouquinho aí sobre esse grande desafio que a gente tem pela frente. Bem, Renata, bem-vinda, obrigada novamente. Já esteve aqui conosco em outra live, acho que para falar de áreas contaminadas, né? Eu não podia deixar de trazê-la para esse desafio que eu acho que é maior, né? Que abrange tudo isso. Bem, para a gente parametrizar um pouco da nossa conversa, e, obviamente, nós, como advogadas e advogados, não poderíamos deixar de, inicialmente, trazer um pouco do contexto legislativo em torno da Política Nacional de Educação Ambiental. A gente poderia iniciar um pouco mais lá atrás, mas eu quero me ater aqui à Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, né, que é a Lei 6938 de 1981, e, portanto, ela antecede a Constituição Federal. E, naquela época, em 1981, vereador, já lá no seu artigo 2º, né, havia um princípio fundamental na Política Nacional de Meio Ambiente em relação à educação ambiental, que dizia lá no seu inciso 10 o seguinte: educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Pois bem, a Constituição de 88 acabou recepcionando a Política Nacional de Meio Ambiente, lá no seu artigo 225, né, incumbindo não só a coletividade, mas a toda a sociedade também a proteção do meio ambiente, ou seja, educação ambiental no artigo 225 explicitamente também. E o artigo 200, ela dizia também, eu acho bastante interessante, talvez, não sei se a doutora Renata e o doutor Paulo também, estudando, aprofundando um pouco mais em razão do histórico, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, é engraçado que no artigo 200 da Constituição Federal, ela determinava também, doutora Renata, ao SUS, olha que interessante, ao Sistema Único de Saúde, além das atribuições do SUS nos termos da lei, o seu inciso 8º dizia o seguinte: colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, inclusive, o meio ambiente do trabalho. Olha que interessante, né?
Pois bem, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela veio depois da Constituição Federal, né? Ela acabou sendo promulgada em 1995, embora tenha sido colocada em prática em termos em 2001. Portanto, nós estamos falando de pelo menos 19 anos onde a norma já deveria estar plenamente implementada de maneira eficaz, né? Então, o motivo das nossas lives, né? O objetivo das nossas lives. Como cumprir a determinação legal prevista no artigo 3º da norma, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, que diz o seguinte: este pressuposto da Política Nacional de Educação Ambiental, que está previsto lá na 9795, diz o seguinte, que também incumbe não só ao poder público, mas também às entidades de classe, ou seja, toda a comunidade. A obrigação da educação ambiental, ela é de responsabilidade de todos, poder público, privado, entidade de classe, todos nós somos responsáveis. E é este papel fundamental aqui que nós pretendemos discutir por que isso não acontece. Esse é o nosso objetivo aqui, cumprir a própria determinação legal prevista na Política Nacional de Educação Ambiental. Com isso, feito essa introdução, eu passo então para o vereador Gilberto Natalini fazer as suas primeiras considerações, a sua exposição. Obrigado. Bom, se fosse cumprida no país a legislação ambiental que nós temos, aliás, se fosse cumprido no Brasil a legislação que nós temos, se fosse cumprido conforme reza a letra da lei, nós Travou. O vereador deu uma travadinha. Oi, acho que travou, vereador. O vereador nos ouve? O vereador nos ouve? São os novos tempos também, né? Não estou te ouvindo. Faz parte. E voltou agora. voltou. A internet está muito oscilando muito, mas vamos lá. Então, eu quero dizer a vocês assim, a questão ambiental, né, em particular a educação ambiental, ela precisa avançar muito no Brasil e na cidade de São Paulo, onde eu tenho mais jurisdição. Eu vi uma pesquisa que mostrou o seguinte: 97% das pessoas estão muito preocupadas com os problemas ambientais que estão acontecendo no nosso meio, na sociedade, no Brasil e no mundo. 97%. Mas só 27% se dispôs a fazer alguma coisa a partir de uma iniciativa sua para modificar essa situação. Isso já diz tudo. Já diz tudo, quer dizer, a sociedade ela está numa fase de saber que o problema existe, e aí eu digo para você, Rosa e demais debatedores, as pessoas sabem o que está acontecendo, as crianças sabem o que está acontecendo, os adultos sabem, os idosos sabem, os governantes sabem, todo mundo sabe o perigo, a beira de abismo que nós estamos chegando. Mas entre saber e agir, vai uma diferença muito grande. E eu sinto, sinceramente, nesses 20 anos de mandato, eu fiz o que eu pude. O meu mandato foi um mandato educativo. Educativo, em particular, na área de meio ambiente, também na área de saúde pública, mas, em particular, na área de meio ambiente. A nossa conferência, Rosa, que você participou várias vezes, esse ano foi a 19ª Conferência
de produção mais limpa e mudanças climáticas, participaram 6.000 pessoas ali no live, na hora. E depois mais de 20.000 pessoas assistiram à conferência. Aquilo é um encontro de educação ambiental a partir da Câmara. Cartilhas publicadas ou online e distribuídas, eu fiz mais de 10 milhões de cartilhas durante esse mandato. São mais de 40, 50 tipos de cartilha. E quando eu fui secretário, você estava no CADES, eu me lembro que você estava lá, acho que representando a OAB ou a Fiesp, agora eu não estou exatamente, depois você esclarece. Você estava lá, OAB. E o que aconteceu ali? Eu tentei implantar a comissão de ODS no município de São Paulo. Eu implantei, com 40 membros, entre governo, sociedade civil, academia, 40 membros, a gente criou e fez 2 primeiras reuniões da comissão de implantação das ODS no município de São Paulo. E depois eu saí, depois de 7 meses, e a comissão foi para o espaço, ninguém deu continuidade. Igual aos hortos medicinais, viu, Paulo Nelson? Igual aos hortos medicinais. A gente montou, deixou pronto, quem entrou não tocou mais para frente. O que aconteceu? O secretário de Educação de São Paulo, Alexandre Schneider, ele fez uma coisa muito boa. Mesmo antes de eu sair de secretário, ele organizou uma reunião com mais de 500 mestres da rede municipal de São Paulo, no Teatro João Caetano, me convidou para participar, e lá ele fez uma portaria implantando o ensino a questão do meio ambiente no ensino, na rede curricular das crianças, 1.100.000 crianças da rede municipal de São Paulo. Isso está andando. Agora, ele também saiu, o secretário. E aí, os secretários que entraram, eu acho que não deram continuidade. Existe, não é uma má vontade, existe uma desinformação e existe também uma falta de apego do homem público, tanto o executivo como o legislativo e mesmo o judiciário, para que essa questão ambiental seja introjetada nos bancos escolares, nas igrejas, nos sindicatos, Bom, enfim, por esse motivo, eu acho que a dificuldade de formalizar a educação ambiental tem sido grande. Você tem toda a razão de falar isso. Tem sido grande. Embora eu tenha feito palestras, Rosa, em inúmeras universidades de São Paulo, eu perdi a conta, não dá para contar, é muita. Palestra nas disciplinas referentes à gestão ambiental, à questão ambiental, nos mais diferentes cursos. Relações internacionais, direito, medicina. Eu fui aí em Diadema, na Unifesp, aí fazer uma palestra, me convidaram, eu fui fazer uma palestra. Tinha lá o quê? Uns 80 alunos. Então, quer dizer, isso, de certa maneira, tem vindo para dentro dos bancos escolares, mas de uma maneira vagarosa, e as iniciativas tomadas, elas não têm continuidade. Agora, a educação ambiental informal, eu garanto para você, essa perpassa a sociedade de ponta a ponta. Você liga num canal de televisão, dificilmente você não vê programas da questão ambiental, discutindo aquecimento global, discutindo as queimadas no Brasil, especialistas, gente muito séria, discutindo a água. Ontem eu vi na Globo uma matéria sobre a água do Guarapiranga, com aquela professora Marta, da Universidade de São Caetano, uma pesquisadora de água, você deve conhecer ela, uma mulher maravilhosa, e toda ela ensinando às pessoas o que está acontecendo com a represa. Então, infelizmente, não é formalizado, vamos dizer assim. Mas se você pegar, por exemplo, o meu mandato e ver as cartilhas que a gente distribuiu, ou as inúmeras reuniões que a gente fez, os grandes encontros, pequenos encontros, médios encontros, pega a Fiesp, por exemplo, de São Paulo, pega a OAB, vê o que a OAB tem feito junto aos seus pares para discutir as questões ambientais, uma instituição importante. Pega a encíclica do Papa. O Papa fez uma encíclica, Laudato Si, só sobre a casa comum, a nossa terra.
né, que foi discutida e lida em todas as paróquias do mundo. Isso é educação ambiental informal, vamos dizer, não está dentro da rede curricular escolar. A resistência que existe na rede formal é a resistência dos próprios governos para assumir a questão ambiental. Eu sempre brinco, Rosa, o meio ambiente é o último que fala e o primeiro que apanha. Até que um dia falta água para a gente beber, falta ar para a gente respirar, falta solo para a gente pisar. Está chegando perto, tá certo? Mas a hora que isso bater na cara das pessoas, aí eles vão ver quanto tempo perdido nós tivemos por não educar as gerações de maneira concreta para ações práticas e objetivas que precisam ser feitas. Inicialmente era o que eu queria falar diante do seu tema, estou à disposição para qualquer outra conversa. Muito obrigado. Muito bem colocado, vereador. É bom ouvi-lo e falar com alguém que tenha consciência limpa, na verdade, é outra coisa, viu, vereador? A gente tem que lembrar isso também, porque o senhor que fez sempre e muito, o senhor tem capacidade, o senhor tem a consciência limpa para falar desse tema assim abertamente, porque até hoje, é o que o senhor disse, o senhor está nas universidades, o senhor está nas escolas, o senhor tem inúmeras cartilhas, o senhor tem esse evento que anualmente reunia milhares de pessoas. Então, o senhor pode falar com propriedade esse assunto, que todos vão te ouvir e vão seguir o seu conselho. Rosa, olha o livro que nós fizemos junto com Marcelo Morgado sobre uma São Paulo mais sustentável e o outro livro sobre aquecimento global que eu fiz com a Tatiana Tucunduva. Esses dois livros estão esgotados nas livrarias, contribuição nossa para o tema que você está discutindo aqui. Desculpa interrompê-la. Gini, muito bacana, inclusive, o senhor falar dessas duas pessoas incríveis, né, que é a Tucunduva e o Morgado. Em especial o Morgado, que eu tive muita convivência com ele, não só quando era da sua assessoria, mas também no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, e registro aqui para ele toda a minha admiração, meu carinho, dizer que nós vamos estar sempre na torcida para daqui a pouco ele estar conosco novamente. Bem, dando continuidade, eu quero passar então para o Nelson, da Braskem, ele que é o responsável pela economia circular, estão fazendo um trabalho também extremamente importante. Mas antes eu queria deixar para você, Nelson, na sua exposição, uma reflexão para a sua fala, exatamente pelo trabalho que vocês desenvolvem. Se pensarmos numa matriz pedagógica para a educação ambiental, qual seria estrategicamente o bem ambiental mais apropriado para falarmos? Né? Você que trata deste tema deve ter esta experiência para falar para a gente. Legal. Agradeço novamente, Rosa. É desafiador falar depois do caríssimo vereador Gilberto pelo todo o histórico, por toda essa bagagem, né, de conhecimento e contribuições que ele já trouxe para a sociedade aqui de São Paulo. Mas, assim, ao mesmo tempo é desafiador, mas, ao mesmo tempo, para mim, é muito agradável. Esse tema de educação ambiental, para mim, ele está presente na minha vida desde a minha adolescência. Então, já fazem quase 20 anos que eu me envolvo com projetos de educação ambiental. Muito antes de entrar na empresa, eu já militava, enfim, com projetos de educação ambiental, trabalhava em escolas, buscando implementar projetos e iniciativas que trouxessem essa formalidade que o vereador Gilberto trouxe para a gente, né, que é uma grande dificuldade, de fato. Né? Então, dentro dos planos de educação ambiental, dentro da política, a informalidade da educação ambiental ela vem crescendo ano a ano. Hoje, talvez seja muito mais do que era 10, 15 anos atrás. Apesar de, naquela época, já estar bastante presente o tema, mas talvez cada vez o acesso mais amplo e globalizado a tecnologias, smartphones, a internet, essa popularização dos meios, das mídias, acho que permite o acesso à informação, ele se torna muito mais ágil.
de quando antes a gente tinha apenas jornais, rádio, eventualmente a televisão trazendo o tema, né? Então, era desafiador porque a gente buscava trazer na formalidade a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transversalidade. E isso muitas vezes era um problema, porque transversalidade talvez seja o ponto mais desafiador, né? As escolas, quando praticam educação ambiental, elas precisam praticá-la não somente como uma matéria do currículo. Não é adequado, do meu ponto de vista, e eu acho que de todos, de que ela fosse segregada das demais áreas do conhecimento. A política nos diz que ela tem que estar dentro das ciências exatas, dentro das ciências da terra. Não é só a biologia que tem que tratar do tema educação ambiental, mas a matemática tem que tratar, a língua portuguesa tem que tratar, a história tem que tratar de sua forma, e sempre tentando buscar trazer isso para próximo das pessoas, da realidade, do cotidiano das pessoas, né? E aí, fazendo um gancho aqui com o que o vereador Gilberto trouxe, mas também que o colega Paulo provocou logo no início da fala dele, né, de como a gente implementar isso, quão desafiador é aplicar isso no cotidiano. Eu acho que realmente esse é o grande desafio, como a gente torna atrativo. E aí eu trago isso um pouco para o meu contexto de indústria. A indústria como um todo, né, não falando só pela Braskem, que a Braskem acaba sendo uma relação B2B, né, de empresa para empresa, não atua diretamente no consumidor final, mas grandes marcas que atuam com o consumidor final, a ciência por detrás da atração e do consumo parte por tornar aquilo consumível, tornar aquilo viável, tornar aquilo apetitoso de ser consumido pela sociedade. E é desafiador pensar como a gente faz a educação ambiental se tornar atrativa para todos e, ao mesmo tempo, ela se enraizada dentro dos conceitos e do cotidiano. Não, me parece que a gente tem, de fato, duas formas de aprendizagem, né? Uma que seria naturalmente pelo amor e outros que dizem que a gente aprende pela dor também. Lamentavelmente, acho que em meio ambiente a gente muito mais prefere a segunda opção, o que é uma grande infelicidade. A gente podia facilitar muito mais as coisas, mas eu acho que o ser humano gosta de complicar na maioria das vezes. Eu vejo que aqui, para tornar isso cada vez mais consumível, tornar isso cada vez mais atrativo, mais transversal, as empresas têm um papel fundamental dentro desse contexto. Assim como os governos têm a responsabilidade de políticas públicas, assim como os mestres têm a responsabilidade de transformar isso em algo viável de ser colocado e transmitido formalmente para os alunos, me parece que as indústrias têm um papel extremamente relevante de demonstrar a fortaleza que existe por detrás do poder econômico capaz de transformar as ideias de consumo das pessoas. Então, consumo consciente, consumir aquilo que é necessário, novas formas de se fazer negócio que agridam menos o meio ambiente, né? Lógicas de compartilhamento, lógicas de reutilização. Se antes a gente sempre gostou, eu lembro muito da minha avó e dos meus pais dizendo, nossa, esses produtos são feitos para durar a vida toda. Hoje é difícil da gente pensar em condições ou produtos que realmente tenham essa classificação, que a gente coloque nessa categoria. Isso se torna uma necessidade emergente hoje, né? Os produtos têm que aumentar a sua vida útil. Tecnologia isso é algo mais difícil, mas existem formas da gente buscar esse aumento de vida útil, reduzindo a quantidade de resíduos, né? Falando um pouco, né, de como que empresas podem construir isso, e citando alguns exemplos que a Braskem tem desempenhado, justamente demonstrando como petroquímica, naturalmente, é uma empresa que tem uma capacidade de geração de valor absurdamente grande para os locais em que ela está instalada. Seja por geração de impostos, seja por geração de empregos, é uma indústria que movimenta muita gente e muito recurso. Dentro das ações que cabem à empresa
buscar desenvolver, primeiramente, tecnologias cada vez menos agressivas ao meio ambiente, e acho que aqui a Braskem ela tem se demonstrado de maneira bastante eficiente em desenvolver tecnologias renováveis, em fomentar e colocar a economia circular como modelo de negócio do futuro da empresa, e entender que a base petróleo ela é um recurso finito, mas não apenas ser um recurso finito a impede ou a joga para a necessidade de ser economia circular. Talvez muito antes, a gente fala que se a gente não fizer adotar certas práticas, o petróleo vai acabar em 30, 50 anos. A gente corre um sério risco na atualidade de que se a gente não tomar certas atitudes, a gente ainda vai ter petróleo, a gente já vai ter acabado com todos os outros recursos naturais, né? E aí eu trago aqui, acho que um pouco desse racional, Rosa, que tu colocas, né, de matriz pedagógica, que bem natural realmente seria mais importante. Me parece que o bem natural é o todo e a gente buscar olhar cada vez mais as coisas de forma ecossistêmica. Eu tenho dificuldade de dizer que o solo, ou a água, ou o ar, né, seria um elemento mais preponderante. Me parece que ações realmente sustentáveis, elas atuam no todo, né? Então, se eu extraio menos petróleo para produzir plástico, e eu fomento essa indústria com base em matrizes renováveis, ou em reciclagem, ou em reuso, né, ou em menor consumo das resinas, eu entendo que a gente extrai menos recurso natural que é finito, a gente reduz o potencial de contaminação de águas, né, dos mares durante esse processo de extração, de transferência de produtos, a gente queima menos combustível fóssil, agride menos a camada de ozônio, e, ao mesmo tempo, a gente demanda bens de consumo que talvez sejam ecologicamente mais viáveis do que são ou que foram até hoje. Além de tecnologia, né, acho que pela capacidade, pelo potencial, a Braskem tem se mostrado muito eficiente também de mobilizar recursos para a cadeia como um todo. E aí acho que é importante trazer que quando fala-se de economia circular, um conceito que está cada vez mais entrando em moda, pouco falado no Brasil até 1 ano e meio, 2 anos atrás, agora ele começa a tomar um pouco mais de força, mas passa justamente para a gente achar formas de mobilizar os agentes e os atores da cadeia. Se antes uma indústria tinha muito mais a sua preocupação de entender como fazer a gestão do seu recurso até o seu cliente, quando a gente começa a falar de transições de modelos lineares em que a gente tem um nível de preocupação maior com o meio ambiente, eu quero saber de onde veio a fonte que eu estou puxando, então me preocupo com os meus fornecedores. E agora, em economia circular, não basta eu só falar de fornecedor e cliente. Eu quero saber quem é o fornecedor do meu fornecedor até chegar na ponta, e eu quero saber quem é o cliente até o usuário final, que na prática é a sociedade. E não só isso, mas dessa sociedade, aonde vai parar esse recurso? Ele vai girar de novo na cadeia, ele vai virar matéria-prima novamente. Então, mobilizar os atores, eu acho que é uma questão fundamental, e essa mobilização passa não só por projetos, por recursos injetados, mas por fazer a educação ambiental com os elos da cadeia, né? Então, fazer educação ambiental dentro das empresas é algo que nem sempre parece ser tão simples, né? Principalmente quando a gente está falando de venda de produto ou consumo de um produto que possa ter um custo mais elevado, mas que seja ecologicamente mais viável para o futuro da sociedade. Então, essa pedagogia de gerar esse entendimento da relevância do valor ambiental associado aos produtos que justifiquem e que compensem que a cadeia se movimente é desafiadora e cada vez está sendo mais compreendida. Trabalhar no visual, ecodesign, reciclar embalagens, isso aí eu falo com propriedade de causa, que é justamente o que eu faço hoje. Reciclar embalagens coloridas, elas são muito bonitas, muito atrativas, né? Do ponto de vista de marketing é ótimo para venda, para consumo, mas do ponto de vista de retornar isso para dentro da cadeia consumidora é terrível, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de manter essa cor atrativa no reciclado, né? Homogeneidade, padrões. Então, assim,
trazendo um pouco da frase do que o Henry Ford trouxe quando ele tinha seus primeiros automóveis produzidos, a gente fala que em ecodesign antes, Henry Ford dizia que para mim toda cor valia a pena para o Ford ter, desde que fosse preta. E podia escolher qualquer uma desde que fosse preta. A solução para reciclagem passa muito por esse entendimento de que toda cor vale desde que ela seja branca, ou com o mínimo de informações possível e só contenha o essencial do que ela precisa. Quanto mais clara ela for, mais reciclável ela é e mais tempo ela pode perdurar na cadeia, né? E além disso, né, já para não me prolongar muito, acho que é importante dizer o papel fundamental que grandes empresas têm junto à sociedade, de iniciativas que aproximem a sociedade do consumo consciente, e a Braskem tem feito isso através do Instituto Acatu, junto em parceria com o Instituto Acatu e outras instituições, né, pelo meio do Educatu, que faz ações com professores e alunos, justamente com esse foco em consumo consciente. A Braskem tem estações ambientais nas regiões em que ela está instalada, com o propósito de aproximar escolas do contexto e entender os impactos que a indústria causa, mas como ela pode prevenir também esses impactos na sociedade. Ações em redes sociais. A Braskem, junto com a Biplástico, tem feito o movimento Plástico Transforma, que eu recomendo a todos que busquem a plataforma Plástico Transforma. O portal é rico em materiais diversos, em conteúdos muito interessantes para serem consumidos pela sociedade, que são livres e gratuitos. Redes sociais, newsletters com informações que são realmente adequadas, combate a fake news, acho que isso é muito importante nesse momento que a gente fala de questões de meio ambiente, e sempre que possível, eu acho que vale a pena também ressaltar que ações que envolvam as pessoas dentro do contexto e voltando para a transversalidade, eu acho que aqui em São Paulo ficou bem nítido duas ações que a Braskem fez, uma com o Plástico Transforma, o chamado Plástico Lab, que era um grande cubo que ficou na Paulista, em frente ao MASP, por alguns meses, em que as crianças e jovens tinham a possibilidade de, por meio de técnicas de cultura maker, entender como o plástico pode se aplicar na sociedade de diferentes formas, como a reciclagem pode se colocar dentro da sociedade. Então, assim, existem maneiras, né? E aí, voltando para aquilo que o novo vereador trouxe, entre o poder fazer e o fazer, né, tem uma grande diferença, e vejo que a Braskem tem feito o seu papel, mas eu acho que seria importante cada vez mais empresas fazerem um papel similar e usar o seu poder econômico também em favor dessas causas da educação ambiental. Muito bom ouvir essas experiências todas que o Nelson coloca. E chama a atenção o atual momento, né? Quando você coloca a questão da cadeia, né? Imediatamente você lembra de outros termos, né? Porque cadeia, circular, coalizão, isso lembra engajamento, quer dizer, da medida em que você coloca em prática a economia circular, não tem como não haver engajamento. Não dá para ser diferente, né? Porque é como se todos estivessem de mãos dadas, porque um depende do outro, né? Eu acho que este caminho que tem sido tomado, mas que infelizmente a gente tem que lembrar que por força de uma regulamentação também, que infelizmente a gente poderia já estar um pouco mais adiantado, mas enfim, o que importa é que ela está posta e está funcionando, e que empresas, né, obviamente, como a Braskem, já tomaram esse posicionamento há algum tempo, né? Eu tenho acompanhado bastante outras empresas que também já estão fazendo e fazendo bem feito. E certamente isso vai puxar os menores, né? Porque a preocupação maior também, Nelson, são os menores, porque os menores vão ter que se adequar, porque se os menores que fornecem para os maiores, se não se adequarem, vão sair fora dessa cadeia e vão ficar com essas mãos de fora, né? Então, eu acho que essa esperança, né, de que isso passe
a fazer parte do nosso dia a dia, que cada produto que a gente consuma, na hora do descarte, a gente pense no quanto ele pode ser útil, né, para outros produtos e para renda para outras pessoas. Eu acho que esse é o papel, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Mas isso exige muita paciência, né? E eu acho que isso, a educação ambiental também tem esse papel, porque fazer direito exige paciência, né? Eu falo quase sempre nas minhas lives que tem que ter muita paciência, principalmente aqueles que, dentro dos seus lares, têm essa obrigação de fazer a compostagem, de lavar, né, as embalagens para colocar no descartável. São coisas simples, mas é esse conjunto de coisas simples que vão ter esse volume de produtos descartáveis e que vão servir para a produção de outros produtos, né? Mais ou menos é redundante, mas é exatamente isso. Então, obrigada, Nelson. E agora vamos passar para o Paulo do Rego. Paulo, conta a sua experiência, em especial a sua representatividade num dos conselhos mais importantes, né, do nosso país. Afinal de contas, São Paulo é sempre um laboratório e tem um conselho muito vivo, né, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Há décadas funciona muitíssimo bem, sempre presidido com um pulso forte e firme. Eu que já estive lá também, sei o seu funcionamento muito eficaz. Está sem som. Desculpa, estava silenciado. Começando pela sua provocação, vamos falar um pouco da nossa caminhada na sociedade civil. Fui presidente do Instituto Educa Brasil por quase 20 anos, hoje sou vice-presidente, e o Instituto Educa Brasil chama Educa Brasil justamente porque a educação ambiental é um dos grandes temas que a gente sempre perseguiu como instituição da sociedade civil. Hoje eu estou sentado no CONSEMA, numa das cadeiras da bancada ambientalista, e o Educa Brasil está lá se fazendo representar, principalmente a questão aqui do litoral norte, que a gente tem uma interação muito grande, e aqui o litoral norte sempre teve uma história de engajamento muito grande, né? A sociedade civil aqui se organizou e passou a exigir dos atores aqui uma interação muito grande. E até uma particularidade, quer dizer, na época que estava instalando aqui a unidade de gás, houve um embate muito grande com a Petrobras, e desse embate nasceu o Condial. O Condial foi um fórum criado em conjunto com a Petrobras e todas as prefeituras e demais membros da sociedade civil, em que se buscou justamente discutir o meio ambiente no litoral norte. Desse evento nasceu, inclusive, a possibilidade de fazer um curso de pós-graduação em gestão ambiental, que foi bancado por esse processo, e dele foram 150 pessoas formadas em gestão ambiental aqui, em razão da interação com a indústria. Quando o Nelson fala aqui da necessidade de a gente buscar uma difusão maior e engajamento das empresas, de buscar dentro da economia circular um compliance, que hoje é uma das obrigações de todas as empresas, se inserirem dentro desse processo, eu acho que isso volta um pouco à minha provocação inicial. Como é que nós, enquanto profissionais, enquanto indivíduos, inserimos efetivamente esse tema da educação ambiental na nossa vida? A educação ambiental, você fez aqui um belo retrospectivo das nossas principais legislações, mas o Dr. Gilberto Dattarini estava justamente colocando nós temos leis, às vezes, demais e pouca efetividade da aplicação dessas leis. E essa transversalidade da educação ambiental, que deveria perpassar a toda a sociedade,
eu acho que é uma das nossas grandes brigas e que não podemos nunca esmorecer. Eu acho que a capacidade de você trazer a educação ambiental como uma forma de inserir na vida do dia a dia, ela vem muito das necessidades que a gente tem que enfrentar quando nós partimos lá dos licenciamentos ambientais. Profissionalmente, a gente trabalha já em alguns órgãos do governo e da própria, e como consultor em processos de licenciamento, e uma das nossas preocupações foi sempre trazer para dentro da vida da empresa a qual a gente estava prestando serviço essa visão da educação ambiental. Como é que a gente transforma essa empresa? Como é que eu posso efetivamente pôr essa empresa dentro dessa linha de um compliance verdadeiro, em que toda a minha cadeia produtiva efetivamente está comprometida com o dia a dia da educação ambiental. A gente muitas vezes passa a discutir uma construção civil. Em que a educação ambiental tem a ver com a construção civil? Tem tudo. Porque se você mostra, desde o pedreiro até o empreendedor, a importância de você pensar em todos os processos, como é que isso possa realmente transformar a sociedade, é aí que a gente vai ter efetividade. Não é meramente na aplicação da lei, porque a gente sabe que não existe braço governamental que consegue implementar a lei no seu todo. Mas nós, enquanto consultores e como vivendo dentro dessa realidade, nós podemos efetivamente trazer essa realidade. Eu brigo muito no CONSEMA pelos programas ambientais. Quando a gente está lá aprovando os licenciamentos ambientais, as minhas maiores discussões são que tipo de programa e que efetividade eles têm. Porque programa de papel, a sociedade está cheia, né? O empreendedor já aprendeu a regra do jogo, ele já sabe como apresentar. E aí, nós, da sociedade civil, muitas vezes deixamos de lado aquilo que é o essencial, é cobrar, às vezes não é o impedimento do empreendimento, mas como é que ele está aplicando aquele programa que ele se comprometeu na sua efetividade. Como é que ele está transformando a sociedade de verdade? Porque se ele tem a obrigação, é aí que acho que a gente tem que atuar fortemente. Eu acho que hoje existe uma preocupação maior nesse sentido, e nós, inclusive, discutimos muito os planos de manejo, né? Hoje, o Estado de São Paulo mudou a metodologia do plano de manejo. Nós tínhamos lá discussões eternas, por exemplo, já estavam lá com o PETAR, ficou mais de 12 anos para aprovar um plano de manejo. Um verdadeiro absurdo. E, graças a Deus, com essa mudança da metodologia, em que se prontifica a fazer a revisão do plano de manejo a cada 5 anos, e assim, se ele não é bom, se ele não é excelente, ele vai poder se aperfeiçoar ao longo do tempo. Não adianta, o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente conseguiu construir uma metodologia e uma possibilidade de aprovar, que nós temos aprovado os planos de manejo por unanimidade no CONSEMA. Assim, a bancada ambientalista, as universidades passaram a interagir no processo e começaram a construir realmente saberes muito interessantes, que eu acho que é o que vem transformar a sociedade. Voltando lá um pouco ao que o Dr. Gilberto colocou da Laudato Si, esse acho que é um tema que eu sempre gosto de trazer, porque a gente às vezes fala de uma encíclica do Papa e fica aquela, muitas vezes os agnósticos ou as pessoas que não são católicas acham que é um documento meramente religioso. Eu acho que esse é um documento de obrigação de qualquer pessoa que defende o meio ambiente fazer essa leitura, porque traz conhecimentos de um humanismo e de uma realidade de como tratar a nossa casa que é singular, ela é única. Eu acho que é um dos documentos, talvez, que muito pouco explorados ainda dentro da nossa vida, para que a gente possa, inclusive, melhorar muito essa consciência de como é que a gente transforma a sociedade dentro da realidade do meio ambiente, com conceitos, com critérios
com fundamentos filosóficos, teológicos e humanistas muito bem colocados nessa encíclica. Então, eu acho que é um tema que eu acho que gostaria muito que todos que nos ouçam tenham a curiosidade, pelo menos, de conhecer esse documento, porque realmente ele é muito bem fundamentado. Eu acho que temos aqui sempre a possibilidade de sermos transformadores da sociedade. O ambientalismo muitas vezes se prende a regras, né? Nós lutamos muito por regras e esquecemos muito das nossas efetividades. Como é que a gente pode trazer o nosso testemunho, que é aquilo que vai realmente mudar a sociedade? O tema transversal na educação, ela começa com as crianças e ela termina no pós-doc. Não é um tema que é simplesmente uma matéria que a gente passa de ano. Ela vai ter que perpassar toda a nossa vida acadêmica, a nossa vida nosso crescimento intelectual, porque é aí que vai haver a real transformação da sociedade. É quando você inculturar isso como um valor intrínseco do ser humano. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter problemas. O Nelson estava falando aqui da possibilidade de acabar o petróleo. Eu sempre brinco, né? A idade da pedra não acabou porque acabou a pedra, porque transformou a sociedade em outras situações. Então, eu acho que a sociedade vai se aprimorando, vai buscando meios e tecnologias, mas ela não pode passar só no consumismo, mas a gente tem que buscar aquilo que é a essência das coisas. E como é que resgatar um pouco esses valores antigos que são esquecidos pela sociedade. Então, eu termino aqui a minha fala inicial lembrando aquela máxima, né? Deus perdoa sempre. Os homens, às vezes. O meio ambiente, nunca. Paulo do Rego, querido amigo, você me lembrou o Dr. Carlos Alberto Maluf Sanseverino, foi nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, sucedido pela querida doutora Gláucia Savim, que está no comando hoje, fazendo um excelente trabalho, e ele sempre terminava as nossas reuniões da comissão com esta máxima que eu achava excelente. É uma verdade, né, muito forte. E você coloca também, Paulo, muito bem, antes de eu passar para a doutora Renata, essa questão, né, de como a gente pode definir esses critérios, essas estratégias, né, para desenvolver esse senso de pertencimento das pessoas, né? O vereador Gilberto Natalini também falou isso. Porque como é que a gente faz, né? O senso de pertencimento em cada comunidade do território para garantir, né, essa relação, é uma relação necessária, participativa das pessoas com o meio ambiente. Né? Como é que a gente faz para desenvolver isso? É este o papel, né, da educação ambiental. Desenvolver isso, eu acho que é o maior desafio de todos, porque todos nós sabemos das necessidades que precisamos, que necessitamos de um bem ambiental, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, como fazer isso? Este é o nosso maior pensamento acerca dele, não é isso, doutora Renata? Rosa, é isso mesmo. Eu acho que mais do que o desafio de falar sobre educação ambiental, é falar sobre educação ambiental depois de todas essas colocações, né, essas ponderações que realmente fazem muito sentido. Como você bem colocou, a Política Nacional de Educação Ambiental é uma lei que já tem aí, né, de 99, então já era para estar uma lei madura, uma lei já bem implementada, e a gente sente a dificuldade no dia a dia de
de visualizar a questão da internalização da educação ambiental, né? Eu não falo só da educação ambiental como uma disciplina que muitas vezes também não ocorre nas escolas, mas é o estudar as diversas matérias que às vezes acaba se tendo, com uma vertente também pensando na educação ambiental. A educação ambiental ela tem que ser interdisciplinar, ela faz parte e ela perpassa por várias questões sociais, né? Então, é essencial, e a gente vê isso às vezes até dentro das faculdades de direito, um déficit na discussão do direito ambiental e das próprias questões aí ligadas ao tema. Então, essa reflexão ela é extremamente importante, essencial, porque através de um cidadão, né, com conhecimentos para uma preservação ambiental, que a gente, de fato, consegue ter uma preservação da qualidade ambiental e pensar em sustentabilidade a longo prazo, né? Então, a questão ela tem que ser pensada de uma forma holística, sendo abordada aspectos econômicos, políticos, éticos, e é isso que eu acho que a gente acaba sentindo falta. O ensino, de um modo geral, ele acaba sendo muito segregado, ele não tem essa análise como um todo, né? Até essa semana eu estava conversando aqui em Campinas, recentemente, até pelo período de estiagem que a gente tem vivido, né? Campinas, apesar de ser uma cidade com uma vocação, não só Campinas, mas a região, uma vocação mais industrial, a gente tem uma área rural e uma produção rural bastante grande no entorno. E a gente teve o número de incêndios e de queimadas agora, ele acabou aumentando em 50% nesse último inverno. E é bastante significativo. Tanto que a Câmara de Vereadores aqui em Campinas fez a proposta de um projeto de lei justamente para penalizar a questão das queimadas, né? Isso está em análise, mas mais do que penalizar, o que eu achei curioso era abordar a questão da educação ambiental para não haver queimadas. Então, assim, será que é necessário, de fato, uma lei onde você tenha que exigir a educação ambiental prevenindo-se de queimadas? Faz parte da construção do cidadão, né? Então, fica aí, eu fiquei até um pouco incomodada, né? Fazer parte de uma previsão normativa, essa questão da educação ambiental, e chama a nossa atenção o quanto acaba sendo falho, de fato, as discussões e a preservação ambiental. Eu acho que, de fato, a questão ambiental ela vem tomando uma grande repercussão nesses últimos anos. Isso acho que é importante, até para que exista uma conscientização, porque sem a discussão a gente não tem a conscientização. Então, essa discussão ela é essencial para que a população passe a tomar conhecimento, mas mais do que isso, a população talvez precise mudar de fato as suas práticas, né? A gente tem que ter uma mudança, talvez, de costumes, e isso, como o Nelson bem colocou, passa também pela questão da indústria, é uma modificação de cultura, de consumo, e até mesmo da forma como esses produtos acabam sendo entregues para o consumidor final. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado, eu fiz meu mestrado em 98, 99 na França. E lá a questão da reciclagem, apesar de ter uma dificuldade da população aderir a programas de reciclagem, quando você comprava sabão em pó, amaciante, você tinha a opção de comprar esses produtos na embalagem, no galão, ou você levava o seu galão reutilizável e você enchia este galão como se fosse uma máquina de refrigerante dentro do supermercado, e você pagava somente o conteúdo, porque a embalagem era sua, você já tinha adquirido essa embalagem, e isso valia para vários produtos, né? E o que me chama a atenção, isso foi em 98, 99. Nós estamos em 2020 e nós não temos essa prática ainda no Brasil, né? É uma prática que o produto ele acaba indo na embalagem, né, original do produto, ou a embalagem reciclada, mas ainda assim ele leva uma embalagem. Então, essa mudança tem que ser uma mudança
cultural da população, mas que a indústria também acaba exercendo um papel fundamental nessa mudança, nessa incorporação de novos hábitos da população como um todo, né? Então, a questão, né, não só do reciclar, mas também do não gerar. Então, isso me chama bastante atenção. E eu acho que o cidadão ele acaba sendo essencial nesse processo, né? Eu dei aula por muitos anos, eu sempre comentava com os meus alunos, eu acho que a gente tem que exercer a nossa função como cidadão. A gente muitas vezes só reclama de que as coisas não caminham, de que elas não são feitas, mas a gente cobra muito pouco e precisa, a própria questão da conscientização do voto, da importância, do se analisar programas de governo, do se analisar esse histórico político do candidato, e muitas vezes a gente sabe que o brasileiro não tem esse hábito, né, da política, dessa análise, do pensar um programa de governo. Então, acho que a questão da educação ambiental, ela acaba perspassando por todas essas questões. E até nessa conversa, voltando um pouco na questão da queimada aqui, que eu estava até comentando, é extremamente importante porque, né, aqui, o que me veio para o município de Campinas, o trazer isso para um projeto de lei, ele acaba sendo fundamental. Eu não falo só de preservação ambiental, eu falo da educação ambiental, eu falo de outras secretarias estando envolvidas no assunto, né? E mais do que isso, até uma Secretaria de Segurança Pública, que é quem vai fiscalizar, de fato, e vai talvez autuar, a Secretaria do Verde, e mais do que isso, até uma Secretaria de Saúde, porque os efeitos, né, de uma queimada na população é a Secretaria de Saúde, os hospitais, é a própria prefeitura que acaba arcando com isso. Então, a questão da educação, ela precisa ser, de fato, interdisciplinar e precisa permear toda a sociedade, para que a gente tenha uma mudança dessa preservação para uma preservação maior ambiental, né? Então, tentando fazer aí pegar um apanhado um pouco de todas essas falas, né? E tentando contribuir um pouco para o tema. Então, fica aí a minha reflexão. Perfeitamente, doutora Renata, muito bem. É impressionante o que você destacou, né? Essa preocupação, aliás, a necessidade de colocar numa norma, né, nos tempos atuais, que você não pode causar queimada, quer dizer, mas nada eu acho que destaca mais o que você coloca do que a própria pandemia em si, né? Nós estamos ainda em pandemia, nós ainda não temos a vacina, a contaminação ainda está alta, apesar que São Paulo disse hoje, né, de um percentual já bem alto em verde, né, já destacando aí o perigo da pandemia, mas se você for verificar o que aconteceu nesses 3 últimos finais de semana, as aglomerações das pessoas não se preocupando nem um pouco com a contaminação, é exatamente o que você está colocando, quer dizer, o ser humano, muitas pessoas falam, já ouvi essa frase algumas vezes, né, o ser humano precisa ser estudado um pouco mais, né, porque quando você não coloca a sua saúde, a sua vida em prioridade, né, e se preocupar mais com o seu próprio bem-estar, então, falar em educação ambiental é de fato muito difícil, é muito complexo, e talvez por isso nós estejamos nos engajando nisso. Eu acho que os argumentos de todos trazidos aqui são mais do que suficiente, né, para a gente ter essa ambição, né? Na verdade, é uma ambição para contribuição, né? Eu acho que se a gente não tiver essa ambição de poder contribuir mais, né, de alcançar pessoas, nessa 17ª jornada de educação ambiental, nós estamos com basicamente quase 9.000 pessoas que tiveram oportunidade de assistir às nossas lives e
conhecer todos os nossos participantes, os painelistas. Eu acho que é um número considerável dentro de um trabalho que iniciou há pouco tempo e é com essa ambição que nós queremos dar continuidade. Então, com isso, eu vou passar para as considerações finais. Nós estamos a 1h10, a hora passou muito rápida e, assim, nós ficaríamos horas aqui ouvindo vocês. Muito gratificante aprender com todos e muito gratificante ter todos vocês aqui conosco. Eu vou passar para o vereador Natalini, então, para fazer as suas considerações finais, a sua despedida. Vereador. Está mudo, vereador. Você pode mudar aí no seu celular? Pois não. Aí. Pronto. A questão ambiental, o trato com os recursos naturais, hoje, para mim, refletindo-se no aquecimento global, nas mudanças climáticas e na destruição da biodiversidade, muito acima da capacidade do que o planeta pode absorver. Nosso país, que era um país que caminhava, de certa forma, aos trancos e barrancos, para uma visão preservacionista maior, está vivendo um momento muito, muito difícil, muito triste, de abandono dos rumos da preservação, dos rumos do desenvolvimento sustentável, a partir das políticas públicas que nós estamos vendo hoje. E eu digo as políticas públicas no governo federal, no estado e no município. Eu vou mostrar para vocês o que eu produzi. Ontem o governador, antes de ontem, foi para a TV Cultura dizer que não tem devastação no estado de São Paulo, que pararam de derrubar matas. Eu quero mostrar isso, eu levei isso aqui para ele, o dossiê que eu preparei, nas áreas de mananciais, 1,5 milhão de árvores jogadas no chão pelo crime organizado, governador. O senhor não está falando a verdade. Então, não é só o presidente da República que aloprou, o Estado e o município, porque o prefeito também não tem se mexido na preservação da água. Ontem vocês viram, quarta-feira, a TV Globo mostrando a água da represa. Eu fui lá na beira da represa, a água tá negra e as margens estão da poluição. Ou seja, essa represa ela não sobrevive. Ela não vai conseguir sobreviver pelos ataques dos desmatamentos, os ataques aos mananciais, às nascentes, e os ataques de esgoto dentro da represa, e, enfim, a falta de chuva. É uma tristeza enorme, eu fico triste. Então, veja só, o problema ambiental é um problema gravíssimo, somado com a questão social. Rosa, hoje apareceu o Prêmio Nobel da Paz para aquela entidade da ONU que leva comida para a gente que não tem o que comer. Não sei se você viu a reportagem. Eles vão... Olha, eu não sei como eles conseguem levar comida em todos os cantinhos do mundo onde eles vão. Merece o Prêmio Nobel da Paz, aquele pessoal. Então, a questão social, a questão ambiental, são as coisas que nós, humanos, temos que nos debruçar hoje. É a sobrevivência da espécie, é a felicidade de toda uma raça, além nós, humanos, e os outros seres vivos que convivem conosco nesse planetinha solto pelo mundo, tá certo? Eu quero dizer a você, para terminar, que eu acho que a morte das ideologias que aconteceram quando o capitalismo e o socialismo brigaram tanto que um comeu o outro, e aí ficou uma coisa que a gente, né, uma coisa voraz que temos hoje no modelo econômico, no modelo social do mundo, onde o que vale é vender e acumular, às vezes nem vender, nem produzir, porque quem acumula mais não produz, que é o sistema financeiro. Então, esse estresse todo, essa falta de ideologia e os maus exemplos dados a nós humanos pelos nossos líderes, presidente dos Estados Unidos, não, pode ir lá, pode beijar, pode abraçar, que o vírus não é ninguém, e não sei o quê, tira a máscara, vai fazer um comício aí depois da manhã, ainda não acabou a quarentena do homem, o homem está infectando. Bom, aqui no Brasil os exemplos são terríveis, né? Quer dizer, enfim, os líderes religiosos, né, você vê, prende um, estava roubando, prende outro, estava estuprando, e, meu Deus do céu! Então, nós humanos que estamos sem rumo, sem ideologia e sem líderes, né,
eu acho que nós falamos o seguinte, a maioria assim, menos esclarecida, né, menos consciente, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou tocar o resto da minha vida como eu puder e dane-se o que vai acontecer para frente. E aí vale tudo. Vale jogar lixo para lá, vale pintar, vale tudo, desde que ele viva aquele momento, não está pensando nem nos filhos dele, muito menos nos netos. Esse fenômeno eu acho que está acontecendo. Então, você que é uma líder de classe, uma mulher intelectualizada, os colegas aqui, o Nelson, o doutor Paulo do Rego, a Renata, né, que também são formadores de opinião, nós temos que dar um jeito de nos juntar. E dar um jeito de ter uma plataforma comum, trabalhar juntos. Né? Eu me sinto como um Dom Quixote nessa cidade, com a espadinha na mão, lutando contra esse dossiê, E eu encontro um monte de Dom Quixote correndo para lá e para cá, e o resultado do nosso quixotismo não está rendendo fruto direito, não está produzindo aquilo que a gente queria. Então, eu até desisti da minha candidatura a vereador, porque eu achei que aquele fórum já não era mais suficiente para eu lançar a minha palavra. Eu estava restrito ali por questões partidárias, por questões de oposição, de não sei o quê. Então, me livro disso, tiro aquela capa e vou ser um Dom Quixote solto no mundo, junto com você, junto com outros, que tem amor à vida, que tem amor ao seu semelhante, que tem amor à terra, aos animais, às plantas, à sobrevivência humana, à espiritualidade. É isso. Entendeu? Então, eu parabenizo você por essa excelente reunião. Para mim, foi muito honroso participar. Parabenizo os demais participantes, né? Todo o pessoal da OAB, da OAB de São Paulo, que eu tenho muitos amigos. Você falou no São Severino, é um amigo querido que eu tenho e muitos outros que a gente tem. Agradeço muito a vocês a participação e estou à disposição para juntarmos as nossas lanças de quixotes, tá certo? Para que a gente tenha uma grande lança de luz para transformar a humanidade e dar um pouco de esperança a esse povo que está absolutamente largado ao léu, para lá e para cá, sem saber o que fazer e fazendo coisa errada. Muito obrigado. Honra, vereador Gilberto Natalini, recebê-lo aqui, muito grata. Receba toda a nossa admiração e respeito em nome da OAB de Santo André. Ficará registrado aqui para a eternidade. As lives são boas por isso, porque daqui 20, 30 anos nós teremos oportunidade de assistir essa live. E vai estar registrado aqui nela que eu serei uma Dom Quixote de mãos dadas com o senhor. Conte conosco. Conte conosco, viu? Muito obrigada, vereador. Um grande abraço. E agora vamos ouvir as considerações finais do Nelson. Rosa, primeiramente eu quero aproveitar para agradecer novamente a participação. Acho que foi um momento ímpar aqui, uma oportunidade excelente da gente expor visões por pontos de vista diferentes do mesmo tema e sobre sobre o mesmo propósito, né? Então, assim, acho que todos nós que estamos aqui hoje temos o mesmo propósito, enxergamos de diferentes pontos e a gente enxerga algumas coisas que às vezes parecem um pouco mais fáceis ou mais difíceis de serem alcançadas pela ótica de cada um. Eu fico realmente assim muito honrado de ter participado, de ter escutado as palavras de cada um. E para fechar, eu queria só comentar que quando a gente fala do ponto de vista tradicional, dentro de empresas principalmente, todo modelo de negócio tradicional, quando a gente fala que eu quero fazer algo ambientalmente correto, ecologicamente correto, isso é caro, isso custa caro. Custa caro de qual ponto de vista? Financeiro? A gente está na era da sustentabilidade. Sustentabilidade não é só custo financeiro, né? É um tripé, custo financeiro, social e ambiental. Então, quem está guiado e se conduzindo por modelos antigos, modelos tradicionais, lineares, vai enxergar sempre pelo caro, pelo ponto de vista financeiro. Só que o preço que a gente vem pagando e as consequências estão aí, né? É o dossiê que o novo vereador Natalini mostrou,
são todos os aspectos, as dificuldades que a Renata trouxe do que ela vem vivenciando em Campinas e na vivência dela. Então, assim, o custo social e ambiental, ele está aí. Só as pessoas não enxergam ou não querem enxergar, mas, na verdade, enxergam, mas não querem entender ou assimilar isso. Então, do ponto de vista das empresas e dos empreendedores que querem fazer as coisas serem diferentes e sair da sua cadeira de simplesmente pensar em fazer algo diferente, mas agir de forma diferente, realmente eu convido a estudarem um pouco mais modelos circulares de negócio, estratégias para sustentabilidade que focam em valor financeiro, né, valor social e ambiental principalmente. Uma coisa não está descolada da outra, né? A gente pode ter altos rendimentos financeiros associados a desempenho ambiental e desempenho social. Então, não faltam exemplos. O Prêmio Nobel da Paz que o governador citou, mostra de forma muito clara isso, né? Mesmo que não tenha um cunho de retorno financeiro diretamente associado, precisa de dinheiro para acontecer, mas consegue usar esse recurso de maneira hábil e trazendo valor humano, né, valor social e valor ambiental. Então, custa caro, mas a gente sempre tem que olhar de qual ponto de vista. E o ponto de vista da atualidade é o da sustentabilidade. Então, não basta ser custoso financeiramente, né, mas tem que ser algo realmente que seja viável pelos 3 pontos de vista, financeiro, ambiental e social. Agradeço novamente, me despedindo, Rosa, né, pela oportunidade, pelo espaço que tu estás dando aqui junto com a OAB. Parabéns pelo teu trabalho, né, pela militância de fazer essas lives acontecerem. É realmente muito nobre, né, se doar seu tempo para fazer essa estruturação. E, novamente, agradecer ao Paulo, a vereadora Nataline, a Renata, né, pela participação, pelo excelente diálogo que a gente teve hoje à tarde. Tê-lo aqui novamente, deixar registrado o convite para que volte mais vezes, uma gratificação enorme te ouvir, e a mensagem que você deixa é muito pertinente, muito importante para todos nós, né, que não dá mais para fazer do mesmo, né? Coisas que você fazia antigamente, hoje isso não é mais possível, nós temos que ir adiante. Inclusive, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU lançou uma importante hashtag, tenho visto aí vários vídeos, que é Não Volte, principalmente em razão da pandemia, e que eu rapidamente fiz adesão, porque é exatamente isso, a pandemia também nos trouxe vários ensinamentos, né? A questão ambiental, ela já precisava ter uma reviravolta, e eu acho que a pandemia realçou isso com muita propriedade, e como você disse, infelizmente pelo mal, não é? Mas eu acho que está valendo e nós teremos que tirar muito proveito disso. Muito obrigada. Paulo, para suas considerações finais e sua despedida. Então, Rosa, mais uma vez agradecer demais a oportunidade que nos foi propiciada desse debate, agradecer aos debatedores aqui que enriqueceram a nossa tarde com realmente visões muito interessantes sobre o tema proposto. Eu trago aqui, acho que da palavra do Dr. Gilberto, justamente essa questão do negacionismo que a gente vive hoje. Você tem governos que adotaram como prática, para não respeitar as grandes temáticas, negar o óbvio. E isso é realmente uma das grandes preocupações que possam causar na sociedade uma tentativa de silenciar, que eu espero que nunca aconteça. Eu junto a minha pequena espadinha, junto com o Dr. Gilberto Nataline aqui, para como um pequeno Dom Quixote, também unirmos as forças para que possamos ver. É uma pena perder um parlamentar do quilate dele dentro de uma discussão, e eu acho que esse é um dos grandes problemas da política, né? E nós vivemos uma situação em que
as pessoas que fazem a diferença acabam abandonando o barco por uma estrutura que precisa ser modernizada e precisa ser transformada. Eu acho que a questão do saneamento básico é uma das outras pontos fundamentais hoje no mundo, e eu acho que a educação ambiental tem muito por fazer. Eu sempre lembro, teve um prefeito uma vez que ele começou a investir em saneamento básico, e falaram que a prefeitura estava muito rica porque estava enterrando obra, né? Sendo que realmente saneamento básico é aquilo que realmente salva as futuras gerações. Se há algum tema que está intrínseco no artigo 225, que garante a presentes e futuras gerações, é o saneamento básico, e ele é um agente transformador da nossa sociedade. E, por fim, acho que é a questão do meio ambiente do trabalho, que perpassa muito essa questão que o Nelson colocou, da importância de adequar a empresa dentro dessas realidades, de criar mecanismos que garantam a vida na produção, um respeito efetivamente aos processos de proteção ambiental. Quando eu fiz a minha especialização e o meu mestrado, que eu acabei não concluindo, porque não defendi, a gente discutia muito essa questão do meio ambiente no trabalho. Ela é realmente uma necessidade de que o Ministério Público, inclusive, possa entender um pouco melhor a sua função dentro desse processo, porque fica, muitas vezes, uma discussão de questões trabalhistas, coletivas, e se esquece, muitas vezes, de ver a saúde de quem presta serviço. Então, agradeço demais, Rosa, poder participar desse momento, de podermos realmente ser uma referência para poder debater temas de tão grande importância para a sociedade civil, para a população e para o mundo. Porque eu acredito muito que a educação ambiental é um dos temas que vão transformar a realidade do mundo. Obrigado. Agradeço, Paulo, muito obrigada. Antes de passar para a doutora Renata Franco, que fará o encerramento desta live comigo, eu quero agradecer algumas pessoas que estão nos acompanhando, o doutor Vitor Fernandes Serri Souza, querido amigo, já esteve em lives aqui conosco também, a Maria Amélia Rego, Eneida Celima Carrone, a Jussara Lucas, a Evelyn Haslinger, Cléo Souza Silva Ramos, a Luciana Feldman, querida amiga Luciana, a Patrícia Almeida, a Marli Henriques Novo, a Roseli Virgílio, Fernando de Souza, lá da Veritas, consultoria ambiental, a Karen Kelly, querida Karen, que é da área de resíduos sólidos, responsável da área de resíduos sólidos do nosso consórcio intermunicipal do ABC, a Eleonora, inclusive, deixou um recado aqui para o Nelson, depois ele dá uma olhadinha, a Eufrásia Pérez, a Silvia Rego, o querido vice-presidente da nossa comissão, o doutor Sidney Munerati, a Sidoca Vasconcelos, José Alberto Miranda, e eu acho que a Denise Baruzzi Brandão, membro da nossa comissão também, está aqui nos prestigiando. Quero dizer a todos meu muito obrigada por nos acompanharem aqui, enviarem as suas contribuições, e sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, inclusive com o ambientalista Bocuí, que também foi do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Fábio Patara, que é da JB Consultoria Ambiental, e também a nossa colega que preside a Comissão de Direito de Meio Ambiente, lá de Araçatuba, a nossa colega advogada, que fará parte aqui da nossa live na semana que vem também. Doutora Renata, para o seu encerramento, suas considerações. Rosa, queria primeiramente aí te parabenizar por proporcionar, propiciar esse momento de reflexão
de todos nós, essa discussão, e ter esse momento dentro da OAB aí de Santo André para a gente discutir temas tão importantes, que é a educação e a preservação ambiental, né? Agradeço aí o vereador Natalini, foi um prazer, vereador, o Paulo, Nelson, eu acho que aprendi muito com toda essa conversa, e para finalizar, né, até pensando um pouco nas palavras do Nelson, quando ele estava falando, me veio a questão, tem uma pesquisa da Fiesp, não é uma pesquisa tão recente, que traz que a questão da preservação ambiental, ainda para o empresariado, ela é vista como um custo, e não como uma preservação, né, ou com um investimento de médio ou longo prazo. Ela é muitas vezes entendida como um custo. Então, na verdade, a gente precisa mudar esse enfoque de que as questões ambientais, elas trazem benefícios econômicos, benefícios sociais e benefícios financeiros para as empresas, né? E me vem daí muito também um vídeo antigo até do Al Gore, aquele documentário dele, que no final ele coloca, né, como que fica a questão ambiental e econômica, né? Então, planeta Terra versus barras de ouro, o que será? Né? Então, será que se de fato eu não tiver uma preservação ambiental, eu vou ter a questão econômica? Não, então as duas têm que caminhar. Se não dá para... Né, a gente tem que tentar viabilizar que elas caminhem lado a lado, para que a gente tenha, de fato, uma preservação voltada para o meio ambiente e que a nossa vida, né, seja permitida nos moldes, talvez que a gente conheça ou semelhante a isso. E é uma construção de valores, é uma construção de valores sociais, e eu acho que este momento aqui é justamente esse, um momento de discussão para que a gente possa trazer esses valores, discuti-los e se a gente puder conscientizar, de certa forma, a sociedade, melhor ainda. Então, eu queria agradecer muito, né, a presença de todos, aprendi muito e espero também ter contribuído um pouco para essa conversa nossa. Muito obrigada. Venha se unir aqui ao nosso, agora, a partir então do ano que vem, vereador Gilberto Natalini, o nosso Dom Quixote do Estado de São Paulo e, para não dizer, do Brasil. Seremos todos juntos, essa força, levaremos à frente sempre esse debate. Afinal de contas, as novas gerações, né, as presentes e futuras gerações precisam de nós. Levantar esse debate no âmbito da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André tem, além de tudo, este objetivo, que é também chamar a atenção, né, do poder público, daqueles que têm o dever da implementação nas escolas, né, não só formal como informal, de implementar o que está previsto na legislação. Então, eu deixo aqui registrado o meu profundo agradecimento a todos vocês, só fazendo mais um agradecimento à querida Sônia Lima, que é diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo, também está aqui nos acompanhando. Então, nossos agradecimentos, muito boa tarde, final de semana excelente a todos vocês, bom feriado, fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Bom, acho que é o final de semana. Obrigada. Um abraço, bom fim de semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todos.